Você trouxe Bíblia, Ageu, é o profeta que a gente vai tratar hoje à noite. É a última semana da série Pequenos Frascos, Grandes Essências, na qual nós nos propusemos a trabalhar os profetas menores. E nas outras 4 semanas, cada semana um dos profetas, e hoje nós chegamos em Ageu. O contexto histórico de onde Ageu é profeta, e quando a gente lê o Antigo Testamento, especialmente a gente fica um pouquinho desorientado, porque a gente não imagina que os livros do Antigo Testamento não estão em ordem cronológica, e a gente vai lendo como se fosse uma história contada em capítulos, e de repente a gente tem Sofonias, que é lá do século 7 a.C., aí a gente tem Ageu, que é do século 5 a.C., e a gente lê isso tudo como se fosse uma única história. Ageu é profeta em 520 a.C. Ele é profeta no tempo em que os israelitas, os judeus, já estão voltando do exílio babilônico. E agora eu falei um monte de coisas que provavelmente você também não tem na sua memória quando você lê esses textos. Ele é contemporâneo de Esdras e Neemias. E se você lembra um pouquinho do Antigo Testamento, Esdras e Neemias estão lá na frente. Eles não estão na ordem dos profetas, cronologicamente. Esdras e Neemias são os livros que falam do tempo em que o povo judeu está voltando do cativeiro babilônico. 722, Israel, as 10 tribos do norte. Vou dar um passo atrás para explicar isso melhor. Israel, quando escolhe um rei, se organiza a partir desse rei, e o primeiro rei é Saul, depois é Davi, depois é Salomão. Depois de Salomão tem uma desavença, e as 12 tribos, os 12 filhos de Abraão, se dividem e são 2 nações. São Israel e são Judá. Israel tem capital Samaria, e no ano 722, eles são dominados, eles perdem a guerra para os assírios. E os assírios destroem tudo aquilo que eles encontravam pela frente. Sobra Judá, o sul, que tem capital Jerusalém, que mantém linhagem de reis na descendência do rei Davi, conforme promessa de Deus, mas eles também desobedecem o que Deus pede. E Deus também vem com juízo contra eles. 587 a.C., eles são derrotados pela Babilônia, o grande império da época, liderados por Nabucodonosor, invadem Jerusalém, destroem a cidade. Alguns historiadores dizem que Nabucodonosor mata 1/3 da população de Jerusalém, 1/3 ele deixa para morrer no meio dos escombros, e 1/3 ele leva cativo para a Babilônia. Agora vem Ageu, junto com esses que voltaram do cativeiro babilônico 70 anos depois. Esdras e Neemias voltam também nessa época com a tarefa de reconstruir a cidade. E esse é o cenário que está diante do povo que volta. Uma cidade destruída pela guerra, abandonada há 70 anos, talvez com alguns moradores muito empobrecidos. E ali Deus vai dizer, é o lugar que eu escolhi para vocês. Antes era terra que emana leite e mel, promessa para Abraão, promessa para os filhos dele. Agora é um desterro, é uma cidade destruída. Ageu é contemporâneo de Esdras e Neemias, e é citado no livro de Esdras, no capítulo 5, no capítulo 6, junto com o profeta Zacarias, que é da mesma época. Isso para a gente entender onde Ageu está e quando ele fala. Século 5 a.C. Os judeus voltaram para Jerusalém com a tarefa de reconstruir a cidade, de reconstruir os muros e de reconstruir o templo. Pergunta básica. Sabendo que eles têm uma tarefa simples, eles cumpriram aquilo que Deus pediu ou não cumpriram? Sim ou não? Isso, tem que pedir ajuda para os universitários. Vamos abrir o texto então. Eu ia apontar para a Larissa e para a Flávia agora, botar elas na roubada. Ageu capítulo 1, versículos de 1 a 11 dizem assim: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário,
Dário era o rei persa. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Abre aspas aqui. Esses versículos nós usamos numa série em 2015 já, quando o tema da série era Brasil olha para cima, e o título da pregação era O Dinheiro que Não Sobra. Se você chegou na igreja depois dessa série, dá uma procurada lá no nosso canal, no YouTube, você vai encontrar ela. Voltando ao texto. 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre, e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Até aqui o nosso texto inicialmente. Pode deixar aberto, se você está com a Bíblia aí, nós vamos voltar ao texto depois. Primeira parte daquilo que Ageu apresenta para o povo como palavra de Deus, diz respeito a uma palavra que nós não usamos com muita frequência. Eugene Peterson, na Bíblia dele, na versão dele, a Mensagem, traduz o versículo 2, dizendo assim: o povo está empurrando com a barriga a sua tarefa. E agora a gente já começa a entender. Essa história de empurrar com a barriga tem uma palavrinha muito bonita para falar disso. Se chama procrastinação. Se alguém chamou você de alguma coisa parecida com isso em algum momento, não era elogio. Ele estava dizendo que você está enrolando, que você está deixando para amanhã o que você deveria ter feito hoje. Procrastinar não é uma palavra elogiosa. A palavra que Ageu traz para o povo de Deus é: vocês estão empurrando algumas das coisas que eu dei como tarefa. Vocês estão empurrando isso com a barriga. Algumas pessoas têm problema com essa história de procrastinar. Não agora só em relação às coisas de Deus, mas na sua vida diária. Talvez você seja um desses, talvez você conheça alguém que diante de uma tarefa, diante de uma situação corriqueira, sempre vai dando uma desculpa e vai deixando para amanhã, e esse amanhã nunca chega. Eu sou assim com as coisas da casa. Eu não tenho muita habilidade com as coisas elétricas, e eu sempre vou empurrando isso. Tem um chuveiro que não está funcionando bem lá em casa, faz o que, Graziela? 20 dias já. Mas tem 2, então a gente está tomando banho, fiquem tranquilos. Não vou arrumar porque a gente vai mudar essa semana. Essa foi a minha desculpa 20 dias atrás e a gente ainda não mudou. Para a maioria das coisas, eu não sou alguém que procrastina, eu não empurro com a barriga. Para a maioria das coisas, eu sou extremamente ansioso e deixo tudo pronto antes do tempo. Depois que está pronto, eu vou lá visitar aquilo mais 1 milhão de vezes, porque eu sempre acho que faltou alguma coisa e eu vou fuçar de novo. Mas em teoria estava pronto, antes do prazo.
a gente pode oscilar para o outro lado, né? E a gente pode querer correr à frente dos bois e de repente isso também complica a nossa vida. O povo de Deus é enviado para um cenário de destruição. E eles têm a tarefa de reconstruir casas, muro e o templo. E isso ainda não aconteceu. A gente lê no texto que eles estão morando em casas de fino acabamento. Não é falta de recursos que fez o templo deixar de ser construído. É falta de prioridade. As casas deles estavam boas, bem acabadas. Mesmo que o cenário depois vá dizer, vocês plantam muito e não colhem, e vai descrevendo isso. Porque eles conseguem fazer as casas deles, deixar isso pronto, e não conseguem olhar para o templo, não conseguem olhar para aquilo que Deus tinha dado como tarefa. Eles viviam um momento econômico bom. Há uma guerra entre os persas, que estão ao norte da Palestina, e os egípcios que estão ao sul. E o deslocamento das tropas desses dois exércitos acontece dentro do território da Palestina. Os exércitos se deslocando, eles consomem todos os produtos que os israelitas conseguem oferecer no mercado. Então tem gente que está ganhando dinheiro mesmo em meio a essa destruição. E em vez de fazer aquilo que Deus pediu, eles se preocupam apenas com as coisas deles. Eu me preocupo apenas comigo. Com os outros, isso não aparece na minha agenda. Por isso vem Esdras e Neemias que reconstroem o muro. As casas estavam reconstruídas, os muros, a segurança ainda não. E por último, agora vem a questão do templo, que também não está pronto ainda. Os alicerces do templo foram lançados nos primeiros dias que eles voltaram para Jerusalém. Esdras capítulo 3 vai falar disso. Eles constroem o altar, eles consagram os alicerces do templo, e agora aquilo fica abandonado. Falei de manhã disso quando eu cheguei em Jaraguá do Sul. Tinham 2 prédios que um arquiteto da cidade disse certa vez que envergonhavam ele na cidade. 2 prédios, 2 construções que estavam abandonadas aqui. Agora o prédio está ficando pronto, eu acho, na quadra seguinte à igreja aqui, ele está sendo comercializado e vai ser entregue. O outro prédio que ele disse que envergonhava ele porque estava abandonado era do nosso salão aqui atrás do templo, que ficou 6 ou 7 anos parado, com aquela estrutura de concreto armada e tudo aberto. Nós inauguramos essa parte do salão em 2007. Quer dizer que esse prédio que agora está sendo acabado, estava uns 20 anos aí. O templo com os alicerces lançados, está esperando 18 anos para ser concluído. Deus não cobra coisas de nós que nós ainda não tivemos tempo de fazer. Deus não cobra de nós coisas que não estão nas nossas mãos, que Ele não nos deu para a gente executar. Mas quando Ele faz isso, quando Ele dá tempo para nós, quando Ele dá as ferramentas na nossa mão, e ainda assim porque a gente procrastinou, porque a gente empurrou com a barriga, Ele nos cobra disso. Ele vai cobrar de você. Aquilo que Ele pediu que você fizesse, aquilo que Ele te instrumentalizou, aquilo para o qual Ele te deu tempo, e você disse, fica para amanhã. Deus cobra isso do povo dele. Por que construir o templo era importante? Dentro da religiosidade judaica, dentro da religiosidade do Antigo Testamento, o templo é o lugar central para se viver a espiritualidade. É no templo que Deus habita. É lá que eles tinham que ir em todas as grandes festas para ter o encontro com Deus. Uma segunda coisa igualmente importante. No Antigo Testamento, o sistema de perdão de pecados está baseado no sacrifício. Hebreus vai dizer que Jesus foi o último e definitivo sacrifício, e por isso nós cristãos não precisamos mais sacrificar. O sacrifício pelos nossos pecados já foi feito. Mas no Antigo Testamento, para ter perdão de pecados, quem era pecador, quem se reconhecia pecador, tinha que chegar no templo, oferecer um animal sem mácula, e simbolicamente colocar a mão nesse animal. Para cada tipo de pecado tinha um animal certo, desde pombinhas até animais maiores, dependendo do pecado.
você colocava a mão nesse animal, simbolizando que você estava transmitindo o seu pecado para ele, e o sacerdote sacrificava esse animal, derramava o sangue dele e o queimava em sacrifício a Deus. Sem o templo, quer dizer, em outras palavras, que o povo não está nem um pouco preocupado com Deus, porque Deus não está morando entre eles. O povo não está nem um pouco preocupado com os seus próprios pecados, porque a expiação, ela não está acontecendo, porque a única forma disso acontecer no Antigo Testamento é mediante o sacrifício que acontece só no templo. 18 anos eles estão em Jerusalém. 70 anos eles estavam na Babilônia. Isso quer dizer que tem gente que carregou os seus pecados por 80, 50, 20 anos, sem se preocupar com isso. A gente às vezes fala dos nossos pecados prediletos, aqueles que a gente não quer abandonar, aqueles que a palavra vai dizendo que Deus não se agrada deles. E a gente vai deixando eles de lado como se eles não tivessem acontecendo. O povo de Israel faz exatamente isso. Eles sabem o que Deus pediu. Eles sabem que para ter perdão precisa oferecer sacrifício. Mas construir o templo não entra na agenda deles. Eles continuam empurrando com a barriga. Eu creio que Deus não está preocupado com o prédio. Deus não está preocupado com a obra física. Deus está preocupado com a vida dessas pessoas. Assim como Ele se preocupa com a tua e com a minha vida. Se preocupa com as decisões que você toma, que eu tomo. O Novo Testamento vai colocar o templo num segundo plano. O Novo Testamento, especialmente com o apóstolo Paulo, agora vai dizer que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso Paulo diz em Atos 17. Em 1 Coríntios 6, 18, 19, Paulo vai dizer assim: vocês não sabem que vocês são o santuário onde habita Deus? E se a preocupação de Deus lá com o profeta Ageu é pelo estado que o templo se encontra, e se agora Paulo no Novo Testamento diz que você é o santuário, você é o templo onde Deus habita, a pergunta que precisa ser respondida é: que cuidado você tem dispensado para o templo? Como você tem erguido paredes sólidas? Como você tem cuidado da limpeza desse lugar? É uma metáfora isso, sem dúvida. Deus se interessa em ti. Quer morar na tua vida. Quer que você seja templo no qual Ele é adorado. Onde haja sacrifício, não de animais, porque esse não precisa, mas sacrifício de louvor. Deus não está preocupado com a obra física. Ele está preocupado porque o povo deixou Ele de lado e se colocou no centro da sua própria vida. A segunda coisa que o texto diz para nós, e Ageu faz uma pergunta para que o povo pense nisso, ele diz: vejam aonde os seus caminhos os levaram. E ele pergunta isso no versículo 5 e no versículo 7, e não é um erro de escrita, isso não foi repetido ao acaso. A pergunta é repetida porque ele quer dar ênfase nisso, dizendo: olhem para a vida de vocês, avaliem tudo o que está acontecendo, vejam se as decisões que vocês estão tomando, se elas não estão conduzindo vocês para longe de Deus. E isso é algo que nós precisamos constantemente fazer. Essa pergunta de Ageu, que Deus faz através dele, é pergunta para a nossa vida constantemente. As decisões que nós tomamos estão nos levando para onde? Nós, por natureza, nós queremos achar atalhos, a gente não quer o caminho mais longo. A gente quer o caminho mais fácil e mais rápido. E o texto que o Juninho falou de
tomar a sua cruz e seguir Jesus, nos diz que de repente não tem um caminho fácil, que de repente seguir Jesus é um caminho de sacrifício, é um caminho, é uma caminhada para uma vida toda, não tem atalho nisso, não tem vida fácil. E se é isso que você está buscando, um atalho, é uma caminhada fácil, talvez o cristianismo não seja para ti. Seguir Jesus não é fácil. João capítulo 6, e de manhã nós lemos esse texto também. Jesus fala algumas coisas e a multidão reage dizendo: nós não conseguimos entender o que ele está dizendo, isso é pesado, isso é difícil demais. E começa a sair gente pelo ladrão. E Jesus se volta para os 12 discípulos e pergunta para eles: e vocês? Vocês também vão me abandonar? A decisão de vocês também vai ser pelo caminho fácil? E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus diz que Ele é o único caminho de volta para o Pai. Dependendo o que você quer, para onde você quer ir, onde você quer chegar, tome os atalhos. Tem caminhos fáceis. Mas se a eternidade é o lugar que você almeja, se é junto a Deus que você quer passar o resto dos teus dias, começando hoje, o caminho é Jesus. A cruz nos aponta o caminho e nós cantamos isso num dos hinos. Olho para a cruz e para a cruz eu vou. Pensem comigo. Avaliem a vida. Vejam para onde os caminhos que vocês têm escolhido têm levado vocês. Eu tenho para mim que quem toma uma decisão de seguir Jesus, quem entende o que aconteceu na cruz, entende o amor que Deus revela ali, quem se reconhece pecador e diz: não dou conta da minha vida, eu preciso de Jesus, e começa uma caminhada com Ele, não desiste de uma hora para outra. Eu acho que são pequenas mudanças na nossa rota, que daqui um pouco, quando nós percebemos, nós nos desviamos tanto daquilo que era o caminho, que fica difícil voltar. Difícil. Para Deus não há impossível. Avaliem, olhem a vida de vocês. Os caminhos que vocês têm escolhido têm levado vocês para perto de Deus? Ou os caminhos que vocês têm trilhado têm afastado vocês da presença de Deus, da comunhão com Ele? E se esse é o resultado da avaliação da tua vida, a gente sempre de novo pode voltar. A maioria de vocês tem GPS ou nos smartphones ou já nos carros e de repente, quando no GPS você coloca um destino e ele vai te dizendo: dobra à direita, dobra à esquerda em 50 metros, em 200 metros, e de repente você passou do lugar onde você deveria ter dobrado à direita ou à esquerda. Qual é a palavrinha que instantaneamente o GPS diz? De manhã foi mais fácil. O pessoal da manhã está usando mais GPS do que vocês. O que o GPS diz? Recalculando a rota. O que Ageu está fazendo com o povo de Deus é dizendo: vocês passaram do ponto. Vocês tinham que ter dobrado aqui, mas vocês não o fizeram. E continuar em frente é chegar num lugar que não é o destino de vocês. Reconsiderem, avaliem, tomem a decisão de voltar. E surpreendentemente, diferente da grande maioria dos outros profetas, o povo toma a decisão de voltar. Antes disso, Deus ainda diz para eles que essa decisão
de seguir pelo caminho que não foi o que Deus indicou, tem consequências na vida deles. E ele vai dizer: vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês têm comido, mas vocês não se satisfazem, vocês esperavam muito e veio pouco, vocês se vestem, mas continuam passando frio. Deus retira a sua bênção, Deus retira a sua mão. Ele nos ama e entrega Jesus por todos nós. Ele nos acolhe assim como nós somos, falhos, pecadores. Nós não temos valor em nós e mesmo assim Deus nos ama. Mas a partir do momento em que nós assumimos um compromisso com Ele, de sermos seu povo, de repente, quando a gente começa a escolher coisas contrárias ao que Ele deseja, Ele simplesmente retira a sua mão disso. Ele diz: tá bom, você acha que pode escolher? Então segue em frente. Tem uma história que para mim me ajuda a entender isso. Em Êxodo capítulo 17, a partir dos versículos 8, diz que o povo de Deus se envolveu numa guerra com os amalequitas, que eles fazem guerra contra eles, e Deus diz para Moisés: monta um exército não muito numeroso, e desce e vai guerrear com esse povo, porque eu vou dar vitória para vocês. E o exército está lá embaixo lutando. Moisés sobe numa colina, e Moisés levanta suas mãos e está abençoando o exército. E a guerra dura um pouquinho mais de tempo do que talvez Moisés tivesse imaginado. E ele cansa e a mão dele cai. A mão dele cai e o exército começa a perder a guerra. Ele levanta a mão, o exército ganha a guerra. Ele baixa a mão, o exército está perdendo. E aí, Josué e Ur, não é Josué, é Arão e Ur, se colocam debaixo dos braços de Moisés como escora, para que a mão de Moisés não caia. E com a mão erguida, ele continue abençoando o povo e eles vencem aquela batalha. Moisés não é Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas ali onde Deus não está com a sua mão estendida abençoando, onde Ele retira a sua mão, porque nós não fizemos aquilo que Ele disse, pediu, e Deus não vai se envolver nas porcarias que a gente faz. Ele retira a sua mão e diz: é por tua conta. E geralmente quando é por nossa conta, a porcaria aumenta. Procrastinação. Não fazer o que Deus pediu na hora exata tem consequências para a nossa vida. Ageu entrega essa palavra e versículos 12 e 13 agora vão dizer assim: Zorobabel vai falar de novo de quem ele é, Josué e fala de novo de quem ele é, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. Interessante que isso não acontece na vida de todos os profetas. Alguns deles têm ministério de longo prazo e não se percebe a mudança de vida em ninguém. E aqui Ageu fala e o povo obedece, o povo muda a sua decisão. Eles ouvem Deus dizendo, recalculando a rota, e eles voltam. Vamos combinar que a gente muitas vezes não faz assim. Diante do que Deus fala, a gente apresenta os nossos argumentos. E a gente insiste, a gente acha que pode ganhar uma disputa com Deus. Versículo 13, Deus diz assim: então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês. Palavra bonita, não é? Quem de nós não gostaria de ouvir isso sendo sussurrado no nosso ouvido? Quem de nós não queria, diante de uma oração feita, de um clamor levantado, de um pedido entregue a Deus, ouvir o sussurro de Deus dizendo: fica tranquilo, eu estou contigo.
A história de Ageu não termina aqui como profeta. Ele tem que falar mais 3 vezes, porque o povo, assim como ele entendeu naquele momento, depois ele já volta atrás. E assim é o ser humano. E que bom que Deus não desiste de nós, e sempre de novo Ele tem palavra para a nossa vida, dizendo: eu quero relacionamento com vocês. O versículo 13 diz para nós que Deus está comprometido com o ser humano. E não é um compromisso da boca para fora. É um compromisso de fato e de verdade. Deus tem interesse em ser Deus sobre a tua vida, em ser Senhor sobre a tua vida. Isso tem desdobramentos, mas Ele não nos impõe isso. Ele nos convida. Ele mostra quem Ele é e o que Ele fez. E diz: agora é com vocês. A música que nós cantamos, e o Juninho também, deu ênfase nisso, dizendo que gentilmente Ele nos atrai. E o Juninho, além de Ageu, se ele prestou atenção na história das séries, ele não sabia de nada do que eu traria de palavra. Ou ele pode ter ouvido o culto pela rádio hoje de manhã ainda, então. Deus tem interesse em ti. Ele mostra o compromisso real que Ele assume contigo. E a pergunta agora é, diante do que Deus é e fez, diante da realidade que Ele expõe novamente, dizendo: eu continuo contigo. O que a gente faz? No Antigo Testamento, na história que Ageu vive, o templo é central para a espiritualidade. No nosso contexto agora, no tempo que nós vivemos, o que é central para a nossa espiritualidade, para que a gente seja um santuário de verdade, onde Deus queira habitar. Nossa espiritualidade não é medida pelos sacrifícios que a gente oferece, porque esse Jesus fez. Nossa espiritualidade é medida por aquilo que é tempo que nós dedicamos a Ele. Quanto tempo nós investimos na palavra, na oração, na comunhão. E se essas coisas estão faltando na tua vida, talvez Deus também esteja dizendo para ti nessa noite: cuidado. Cuidado com as opções que você está fazendo. Cuidado. Para que as pequenas decisões de não gastar tempo comigo hoje não signifiquem daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 20 anos, que você tomou o caminho errado e escolhendo errado, você está pagando um preço alto. Compromisso, por definição do dicionário, é uma obrigação assumida por uma ou diversas partes. Deus assumiu esse compromisso com o ser humano. Quando nós caímos em pecado, Ele planejou enviar Jesus para nos resgatar. A parte dele foi cumprida. E a pergunta então é: com o que você está comprometido? William de manhã na saudação falou do texto de João e mais ou menos foi essa frase que ele disse em algum momento: nossas escolhas revelam com o que nós estamos comprometidos. As tuas escolhas, as decisões que você toma, revelam com quem você se comprometeu. E o meu desejo, o meu desafio nessa noite é que você escolha, que você assuma um compromisso real, não de discurso, não aquela palavrinha que a gente diz porque a gente está na igreja dizendo Jesus é Senhor da minha vida. Um compromisso real que se torne concreto, constante e diariamente. Lá no teu trabalho, no lugar onde você estuda. E que assumindo esse compromisso, você permita que Deus diga para você por onde caminhar. E que você escolha diariamente gastar tempo com Ele. Para que o teu compromisso com Ele
seja real.